operadores, tá? E nessa aula vamos entender um pouquinho das fases que a gente tem no nosso compilador. Compilador é interpretador, né? Mas a gente está se atentando especificamente à compilação. Então vamos falar um pouquinho das fases, o que a gente tem dentro de cada fase, como elas funcionam, tá? Qual é a finalidade delas. Então vamos lá para o nosso documento aqui para a gente poder entender. Muito bem. Então a gente já falou um pouquinho antes, né, sobre o que é a ideia da compilação. A ideia da compilação é pegar um código-fonte de alto nível, né, e destrinchar ele até que ele chegue num formato que o nosso processador compreende e possa executá-lo. Tá? Então aí, para isso acontecer, né, o compilador divide em algumas fases. O que são as nossas fases? A primeira fase ela é chamada de léxica, tá? Léxica ou linear. Tá? Por que esse nome? A fase léxica ela vai analisar tudo o que a gente escreveu, todo o nosso código-fonte. Tá? Se a gente pegar aqui da nossa apostila, tá? A gente está uma frase que a gente colocou que é o x igual a mais b vezes 60. Tá? Então, vamos supor que numa determinada linha a gente tem esse valor, x é igual a mais b vezes 60. Opa, perdão, está desligado aqui. Vezes 60. Então, o que ele tem que fazer? Pegar essa linha e fazer. Tá? Ele tem que pegar, analisar cada elemento que seja compreensível, tá? Que seja lido. Tá? Isso vai ser chamado de item léxico ou lexama. Ele vai ter que detectar o que é cada elemento. Então ele vai fazer, tá? Pega essa linha toda e vai fazer uma varredura linear. Tá? Isso aqui é um Czão, né? A gente tem um ponto e vírgula. Vamos imaginar que essa linha de programa é uma linha que está num código-fonte em C. Tá? Ele tem que analisar, tá? X igual a mais b vezes 60. Então ele vai criar uma árvore, tá? Para poder separar as ações. E ele vai começar a destrinchar linearmente. Ele começa a ler. X, o primeiro cara, o primeiro lexama, o primeiro item léxico, um item léxico, então o que é? É o menor elemento identificável dentro do alfabeto da linguagem. X pertence ao alfabeto da linguagem? O que é o alfabeto da nossa linguagem? Tá? São os nossos comandos, são as instruções, tá? Que a gente tem. Tá? Que a gente tem dentro da nossa linguagem, um if, um while, um for, tá? Um printf, um sense out, um system out no Java. Tá? E por aí vai, logicamente, cada linguagem vai ter a seu alfabeto. Então, qual que é o primeiro cara que ele vai achar? Ele vai achar um X, ele começa procurando ali X. X, e aqui eu tenho um espaço em branco. Se está em espaço em branco, acabou esse X. Tá? Acabou esse X. Então, o que ele vai falar? Bom, X é um comando da linguagem C? Supondo que a gente está falando C, né? X é um comando da linguagem C? Não é. Ele não sabe o que é esse X. Ele não entendeu. Só que X seria um identificador válido? Seria um identificador válido? Seria. Então, ele vai falar que esse cara é um identificador, na verdade, uma variável. E aí ele tem um espaço em branco, acabou esse cara. Ele vai linearmente continuar varrendo a linha. Quem que vai ser o segundo elemento que ele vai localizar? Vai ser o igual. O igual é um operador. Tá? Igual é um operador. Tem passos para fazer isso, tá, pessoal? A gente vai fazer um autômato aí. Eu sei que vocês gostam disso, tá? A gente vai depois fazer autômatos aí. Fiquem tranquilos, logo mais. O X aí, tá? É um operador. Ele conseguiu identificar esse operador. Depois tem alguma coisa? Porque poderia ser um igual, né? Poderia ser um igual na linguagem C. Já vai pensando no autômato lá, pessoal. O estado. É um X, um operador, ok, ele achou. Ele vai continuar procurando o terceiro cara. Ele achou agora, né, uma letra A. Uma letra A, depois tem um espaço em branco ali, né? Então, parou ali. Né? É isso aí, Igor. Tem o JFlap lá já na agulha, já pronto para trabalhar no autômato. Então, olha só. Achou a letra A. É um outro identificador. Tá? E aí ele continua varrendo linearmente. Ele vai pegar aqui e achar o quarto elemento, ele vai achar um operador aritmético, o mais. Tá? Ele vai achar o operador aritmético que é o mais. Muito bem, então ele pegou, reconheceu esse cara, tá? E depois, o quinto, tá? Quem que vai ser o quinto cara? Ele vai achar o B.
também identificador, tá? Para seguir aí a ideia. Quem vai ser o sexto cara? Vai ser outro operador aritmético, a multiplicação, asterisco. E por último, quem que ele vai identificar? A hora que ele chega aqui, é linear, ele vai achar a letra 6. O que ele vai procurar? Qual que é o próximo cara? É um número ainda, 60. Ok. E aí, qual que é o próximo? É um ponto e vírgula. O ponto e vírgula no alfabeto da linguagem C, o que ele delimita? Fim da linha. Fim da linha. Né? Então, o que ele vai acontecer aqui? Ele vai achar que é o último cara, o 60. Já aí dá para vocês entenderem o que muitas linguagens de programação faz. Por que tem o ponto e vírgula para finalizar a linha? Porque na fase do análise léxico, quando eu encontro ponto e vírgula, significa que aquele cara acabou. Ele tem que passar para o próximo. Sacaram a ideia, pessoal? Então tá aí a explicação. Isso, exatamente. Tá? Mas tem algumas que não tem, Alexandre. É verdade, mas aí o compilador tem outros mecanismos. Vamos pegar o Python da vida. O Python ele tem alguns mecanismos que ele coloca. Né? Quando é uma estrutura de controle, eu tenho 2 pontos. Ou quando simplesmente ele encontra o símbolo de carry edge return, que é o enter com voltar, é o CR, aí é um código ASCII. Quando eu dou Enter, fica armazenado um código de fim de linha. Quando ele interpreta esse código, ele sabe que aquela linha acabou. É um pouco mais complexo, mas ele funciona desse jeito. O Guido fez dessa forma. O Guido, o criador do Python. Então, olha só. Então, ele achou esses caras. Né? O Kotlin, mais ou menos também. Mais ou menos também, Igor. O Kotlin, eles mudaram algumas coisas, né? Não sei se vocês sabem por que o Kotlin existe, mas é uma outra conversa, depois eu conto para vocês. Tá? Então o que acontece? Ele vai seguir essa sequência. Acabou essa linha, ele sabe que essa linha acabou, o que ele vai fazer? Ele vai partir para a próxima. E ele vai buscar, até que ele encontre o quê? Um EOF, um End of File. Né? Que é um final de arquivo, e aí ele para aquela execução. Então, a análise léxica vai fazer essa identificação, tá? Vai fazer essa identificação, só para a gente entender um pouco mais. Se eu tivesse lá, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o espaço aqui da minha lousa virtual. Lousa virtual é bom, né? Se eu tivesse aqui uma outra linha qualquer, por exemplo, if x maior que y. E Czão abre chave. Meu teclado, viu? Abre chave. E fica uma sujeira, tá? Ele carregou essa linha. Então ele tem que fazer a análise léxica ou linear. Então o compilador, né, a etapa léxica vai carregar isso daqui. Ele tem que identificar os elementos. Então, o que ele vai identificar? Quem que é o primeiro cara? Quando ele começa a identificar, vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir a lousa virtual avançada, tá? A lousa virtual avançada, não sei se vocês conhecem. Aqui era a lousa versão básica, tá? Essa é a lousa avançada. A lousa avançada. Opa, meu Deus. A lousa avançada. Agora está na lousa avançada, né? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Por que eu vim para a lousa avançada? Porque eu quero usar corzinha. Next Level, pode crer. Ou versão 2.0. Uma plus, mais, alguma coisa assim. Cara, o que vai ser a análise linear? Tá? Vamos entender, vou até aumentar nossa fonte aqui, para a gente poder entender esse passo a passo. Ele carregou essa linha, ele começa a ler. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler um I. Tá? Ele vai ler um I. Tá? Então ele começa a ler aquele primeiro caractere. O que ele sempre faz? Ele vai ler o próximo caractere. Então ele leu o I. Ele leu o F. Ele leu esses dois caras, tá? Isso pertence ao alfabeto da linguagem C? Podem responder para mim no chat. Claro que sim, é óbvio, né? Então, beleza. Pode ter alguma outra coisa a mais, tá? Pode ser que ele tenha que buscar algum outro elemento a mais? Pode ser que ele tenha, tá? Pode ser que ele tenha. Mas, no nosso caso, ele achou o if. Então, ele localizou, tá? Ele localizou esse comando no alfabeto da nossa linguagem, tá? No alfabeto da nossa linguagem e armazenou. Ele sabe que isso daí é um item léxico, que ele pertence ao alfabeto da linguagem. Então, ele vai falar que esse cara ele localizou, tá? Ele localizou. E aí, segue o jogo.
Aí aqui o que a gente tinha? Tinha um espaço em branco? Não, um espaço em branco não é significativo significativo lexicamente falando, né? Em nenhuma linguagem de programação. Tá? Em nenhuma linguagem de programação. Segue o jogo. Ele achou um abre parênteses. É significativo na linguagem C? Chat. Sim, claro. Tá? Ele está lendo aqui, né? O vermelhinho para indicar que ele está lendo. Tá? Então, é significativo? É significativo. Né? É significativo. Tá? Parênteses. Tem alguma outra coisa que é parênteses ou algum outro símbolo na linguagem C? Não, não é. Aí já pensando no autômato. Tá? Então, ele continua a ideia. Ele vai buscar quem agora? O próximo cara que ele lê é um X. Tá? Ele vai ler um X. Ah, tem alguma coisa que começa na linguagem C, né, no alfabeto da linguagem C com a letra X? Não me lembro. Tem alguma coisa que começa com X? Agora me deu um lag. Mas não tem. Aí ele já vai parar. X é significativo para mim, mas na verdade o que vai acontecer também? Ele vai ler ele leu o X, segura temporariamente, ele vai ler o próximo cara. Opa, o próximo cara é um espaço em branco. O espaço em branco é justamente um delimitador que encerra um token, tá? Encerra. Então ele sabe que parou é X. Aí ele vai buscar. X pertence ao alfabeto da linguagem? Não. Né? Não. Então o que acontece? Esse cara não é válido. Mas X pode ser um identificador? Sim. X pode. Pode ser uma variável. Não, um identificador na verdade é uma variável. Então esse é o segundo. Perdão, eu esqueci de colocar aqui, né? O segundo elemento foi o abrir parênteses, né? Esse é o nosso terceiro elemento. Ele vai continuar a ler a nossa bagaça aqui, tá? Ele vai ler sinal de maior. Então ele leu aqui, né? Ficando vermelhinho, que o ponteiro está lendo linearmente, né? O vermelhinho está indicando onde ele está lendo. Ele leu o sinal de maior. Além do maior, eu poderia ter na linguagem C alguma outra coisa? Além do maior, eu poderia ter outro elemento? Posso, sim, exatamente, Daniel. Maior igual, por exemplo. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar ler o próximo cara. Tá? Quem que é o próximo cara? Ah, nesse caso aqui está um espaço em branco. Né? Então ele sabe que acabou esse token. Alexandre, mas e se tiver 100 aqui, ó? Espaço em branco. Então ele leu o maior e ele vai ler o Y. Ele vai ler o Y. Maior Y é válido? Não. Não é, né? O que depois, quando eu achei o maior, o que eu posso ter? Ou é um espaço em branco, ou é qualquer outra coisa, aí é o próprio maior, ou é um maior igual. É um maior igual? Não, não é. É só um maior, porque maior Y, sem o espaço, ou coladinho ali, ou com espaço ou coladinho, para ele o que é? Ou é o primeiro ou é o segundo. Tá? Ou é o primeiro ou é o segundo. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele descarta o Y nesse cara, e o quarto amiguinho é o sinal de maior. Segue o jogo. O que vai ser o quinto cara? Aí ele volta a analisar aqui. Ele vai achar o Y. Tá? Ele vai ler o Y e aí ele vai ler o próximo cara. Y maior. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que ele vai fazer? É só o Y. Y pertence ao alfabeto da nossa linguagem? Não. Tá? Não pertence ao alfabeto da nossa linguagem, mas é o nome de um identificador. O nome de uma variável, tá? Válida. Então, Y. Muito bem. Segue o jogo. Achou o sinal de fechar parênteses. É válido. Tá? É um identificador válido? É. Pertence ao alfabeto. Ele conseguiu achar esse cara. Aqui, né? Então, ele leu aqui agora. A gente tem que estar lendo linha a linha, caractere a caractere, né? Análise linear, lembra? Aí aqui ele vai achar um espaço em branco, é ignorado. Se estiver junto, não vai valer nada também, porque o próximo cara é um abrir chave. Tá? Pertence ao meu alfabeto? Pertence. Tem alguma coisa que segue ele? Não, não tem. Então, na verdade, o que vai ser aqui? O meu abrir chave. Então, ele identificou cada um dos nossos elementos. Cada um dos nossos elementos ali. Linearmente. Tá? Então, ele vai identificar esses nossos tokens. Tá? Esses nossos tokens. Linha a linha. Linha a linha. Se o programa tiver 100 linhas, ele vai fazer essa análise linear ou léxica nas suas 100 linhas.
tá? Ele vai fazer essa análise em todos, destrinchando, tá? Cada elemento significativo, ou seja, cada token, cada item léxico. Ok, tudo bem até aí, pessoal? Então, um item léxico é algo que é identificável, tá? É algo que é identificável. Algum elemento que a gente pode, tá? Que a gente pode estar identificando e que faz sentido para nossa linguagem. E daí vem uma curiosidade, tá? Em linguagem de programação, pessoal, nome de variáveis, tá? Por exemplo, esse cara, Salê, é uma variável válida, concordam? Né? Nome, texto, valor, concordam comigo? Muito bem, são nomes válidos, tá? Algumas linguagens de programação falam que uma variável tem que começar, por exemplo, com sinal de dólar, tá? Com cifrão, né? Salê ou cifrão nome ou cifrão valor, por exemplo. Ou ainda com underline, né? Algumas definem, depende logicamente de cada alfabeto, tá? De cada alfabeto, né? Vai depender aqui, né, de como esse cara está sendo interpretado, nome de variáveis. Tudo são nomes válidos aí conforme cada linguagem. Algumas obrigam já, porque ele sabe que sempre que começa com dólar, né, com sinal de cifrão aí, é uma variável. O underline ele sabe que é uma variável, né? São possibilidades. São nomes válidos aí. Agora, quando eu crio uns nomes mais complexos, por exemplo, Salê 2021, tá? Xandão 10, são nomes válidos de variáveis? Ou colocando o percentual ali na frente, né? São nomes válidos de variáveis. Vamos pensar na linguagem C agora, tá? Que a gente estava fazendo exemplo baseado em C. São nomes válidos esses dois amiguinhos aqui, por exemplo? Sim, claro que sim. E se eu escrever assim? São nomes válidos? Não, por quê? Eu só inverti, né, cara? Compilador é teimoso. Eu acabei de explicar o porquê não é válido. Porque quando eu começo a analisar linearmente, o que vai acontecer? Eu vou ler o S, tá? Eu vou ler o S. É uma string, é uma letra. Eu posso continuar buscando, tá? Pode ter algum comando assim, tá? Ele vai ler o A, SA. Pode ter algum comando na linguagem ou pode ser um identificador. Ele vai ler o E, tá? Ele vai ler o E. É válido, ok. O E não, o L, perdão, né? Ele vai ler aqui. Ele vai ler 1 a 1, pra gente não demorar muito, né? Foi lendo 1 a 1. Chegou aqui, ele encontrou qualquer outra coisa, um igual, etc, etc, né? Sei lá. Beleza, foi válido, tá? Mesma coisa o Xandão 10, ele acha um X, um A, tal, até ele achava uma coisa diferente, né? Ele, opa, parou ali, isso daqui é o elemento significativo meu. Ok, então, ele vai pegar e vai colocar esse cara como um identificador. Mas e quando eu inverto? Ele vai começar a análise léxica. Ele achou 2, primeiro cara, ele achou 2, aí ele continuou. 2 é um numérico para ele, é um número. 2 é um dígito numérico, né? Eu vou achar um 0, ele vai achar um 0, ele vai achar um 2, ok, ele vai achar um 1, ok, é significativo. Aí ele acha um S. É significativo 2021 S? Não, porque como ele começou a identificar 2022, o primeiro dígito numérico, ele está identificando esse cara. Imagina num autômato isso daí, ele lendo recursivamente o mesmo estado. Né? Então quais são os estados? Eu leio um dígito numérico, eu vou ler outro dígito numérico, outro dígito numérico, outro dígito numérico. No máximo que eu posso ter o quê? Um ponto se for um float, ou um E se for um exponencial.
Tá? Então, a hora que eu achei um S, opa, não é significativo. Então, o S não faz parte desse elemento aqui. Tá? Quem faz parte é só o que ele localizou que é significativo? O 2021. E aí, o que seria? O Salê aqui seria um outro cara, né? Seria um outro cara, tá? Um outro token, um outro elemento léxico. Mesma coisa seria o Xandão. Conseguiram perceber isso agora, galera? O Igor falou já aqui, né? Ele vai identificar o nome primeiro. Exatamente. Tá? Exatamente. Entenderam a ideia? Beleza com isso, galera? Aí tá a explicação porque a variável, né, não pode com uma variável normal, né, quando não tem um identificador colocando, aqui eu poderia, né, dólar 2021 Salê, essa eu poderia criar, ok, por quê? Porque o dólar marca o início de uma variável, tá? Aí vai depender da linguagem, mas num C, num Java, num Delphi, tá? Por exemplo, não daria, tá? Perceberam? A explicação tá essa, porque o nosso analisador linear não iria conseguir identificar isso como um identifier, uma variável. Tá? Ele ia identificar como um número inteiro e o resto ele ia identificar como uma variável. Ele ia identificar 2 tokens ali para ele, que é significativo. Alexandre, se tiver entre aspas, se tiver entre aspas, ele não é uma string, né? Não é identificador, né? Antes que alguém fale. Se tiver entre aspas, isso daqui não é um identificador. Nem esse daqui seria, né? Seria uma string, né? Seria uma string, exatamente. Então, aí tanto faz, né? Para um ou para outro ali, né? Do jeito que eu escrevi. Tá? É um conteúdo string. Né? Agora, sem aspas, obviamente, né, que a gente está criando um identificador, tá aí a explicação por que ele não pode, né? Por que ele não pode começar com um número, tá? Na maioria das linguagens de programação. Algumas até dá para fazer alguma coisinha, né? Mas na maioria é igual a história do ponto e vírgula. Na maioria das linguagens de programação, esse cara não seria possível. Legal? Muito bem. Então, voltando aqui na ideia, ele vai fazer, tá? Isso foi só um adendo aí, um comentário para a gente começar a compreender realmente as fases, né, desse cara. O que esse cara faz, qual que é o serviço, a tarefa dele. Ele vai ler todos esses elementos, tá? Mas, além dele ler esses elementos, tá? Além dele ler esses elementos, ele tem que rotular. Eu tenho que ler esses elementos e identificar, fazer um inventário, uma tabela dessa linha falando o que tem dentro dela. O que tem dentro dela. Temos que identificar esses elementos. Tá? Temos que identificar esses elementos. Pegando aquele nosso primeiro exemplo, tá? O que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer? Aqui está a nossa análise léxica. Vamos pular aqui, depois eu volto aqui. Tá? Análise léxico-linear, né? Os caracteres do programa-fonte, estamos aqui, ó, são esses que nós estamos falando. E agrupados em token, o que é o token dessa fase? Como a gente já falou, é o menor item significativo. Então, vamos supor, no x é igual a mais b vezes 60. Eu vou criar um código, uma tabela de códigos, tá? Pode ser baseada, obviamente, em constantes, em números, tá? Aí vai depender do cara que está montando o compilador. Nesse caso aqui, a gente está rotulando. Se for um identificador, tá? É o código 1. É o ID, né, de um código é 1. Se for uma atribuição, uma operação de atribuição, código 2. Um operador, tá? É um código 3. E um dígito é um código 4. Então, voltamos lá. A nossa frase está aqui. X, o 2 pontos igual porque foi feito em Object Pascal. Seria só igual na linguagem C. A mais B vezes 60. Ele vai fazer aquela análise que a gente acabou de falar, né? X. O que o X é? O X é um identificador, uma variável. Então, qual que é a classificação, tá, desse átomo, desse token que ele identificou? É o código 1. Tá? Atribuição, 2 pontos igual. Ele é o código 2. Um identificador, de novo, uma variável que é o A. É o código 1. É um operador. O mais é um código 3. Olha lá, é o código 3 daqui. Um identificador de novo, que é o B, é um código 1. E
Operador asterisco, multiplicação, é um código 3. E o 60 é um dígito, é o código 4. Então, a nossa fase léxica, ele vai falar que nessa linha, o que ele encontrou? Ele encontrou isso daqui, ó. Tá? Ele encontrou isso daqui. Né? Claro que isso daqui poderia ser substituído, né, por palavras reservadas, constantes, tá? Por exemplo, ele falar que é uma var, né, atribuição, né? Aqui, perdão, aqui, né? Aqui que eu tô colocado aqui. Isso daqui seria um var, tá? Isso daqui seria uma atribuição, tá? Um operador, tá? E aqui seria um digi, né? A gente acaba fazendo com um pequeno rótulo desse, né, para ficar mais fácil a interpretação. Então, na verdade, aquela linha, né, ia ficar var atribuição, né, var op, aqui de novo var, aqui seria de novo op e aqui seria digi, né? Que eu traduziria linearmente aqui, né? Seria nesse outro formato, seria, opa, vamos lá, seria esse cara aqui, vamos chegar até aqui, tá? Seria esse cara aqui, então seria um var attrib var op e dig. Então eu marco que nessa linha X, onde estava esse código fonte, eu tenho esses tokens, tá? Ele tem que marcar isso daí, marcar o que são esses tokens, onde ele marca isso? Numa tabela de símbolos, tá? Que eu tenho lá as linhas e o que cada elemento possui, tá? Cada elemento possui. Por que, tá? Por que eu tenho que identificar nessa linha o que eu escrevi? O trabalho dessa primeira fase, tá? O trabalho dessa primeira fase é fazer essa identificação. Então, voltando ali na nossa tabelinha, tá? Essa é a nossa primeira fase, tá? Então, pegou a tabela de símbolos, o alfabeto da linguagem, fez a análise. Ele pode retornar erro, tá? A tabela léxica pode retornar erro, certo? Como, por exemplo, os erros léxicos são poucos, é só quando eu escrevo alguma coisa que é incompreensível para a linguagem. No caso lá que a gente falou, se aqui eu tivesse mandado sei lá, arroba, isso é um erro léxico porque não é conhecido pelo Cesão, tá? Então esse seria um erro léxico. Muito bem. Mas então, voltando na ideia aqui, por que ele identificou cada um dos tokens, cada um dos amiguinhos? Para passar para a próxima fase, next level, como alguém já falou aí, tá? Que é a análise sintática. Vocês já escutaram essa palavra? A sintaxe da linguagem. O que é a sintaxe da linguagem? Tá? É como um comando, uma estrutura deve ser escrita, deve ser representada. Concordam? Tá? Então o que vai acontecer? Nesse meu caso aqui, vamos pegar aquele meu caso aqui, a do if. Eu apaguei aqui. Não é aqui, né? Eu parei de fazer aqui, tá fazendo Word, esqueci. Fechar esse cara aqui. Tava com Ctrl Z, eu falei apaguei. Não apaguei, tá no Word aqui, ó. Nosso caso aqui, tá? Ele achou o if, né? Ele achou o if ali, tá? Como palavra reservada. O que ele teria achado aqui? Vamos dar nome aqui para os nossos operadores, né? Vamos supor que o nosso resultado seria o seguinte dessa linha, tá? Seria sei lá, um if mesmo, uma constante if mesmo. Seria abre chave, tá? Que mais? Uma variável, tá? Um relacional, outra variável, um fecha chave, um abre parêntese, tá? Isso daqui que é o meu léxico achou, nessa linha especificamente. O que ela vai ter que fazer? Ela tem que passar agora para sintaxe, análise sintática, que vai fazer o quê? Analisar a escrita, para ver se a escrita dessa linha corresponde a como ela deve ser apresentada no alfabeto. No caso, um if.
Não caso um if, tá? Não caso um if. Quando a gente escreve um if no C, o que a sintaxe dele pede? O que a sintaxe do if pede? If, o que eu tenho que ter? Espaço ou não, eu tenho que ter o quê? Um abrir parênteses. Isso, Leonardo. O Leonardo mandou lá. Uma condição relacional, né? E um fechar parênteses. Ele tem que ter isso. Então ele achou na análise linear essa minha sequência, armazenou que nessa linha X aqui, sei lá que linha é essa, sei lá, linha número 51. Vamos supor que essa aqui é a minha linha 51. Ele vai armazenar na tabela de símbolos dele, que na linha 51, o resultado desse cara. Para passar a bola para o sintático. Aí o sintático vai receber, vai analisar essa linha, ele vai falar, opa, é um if, eu tenho a palavra reservada aqui do alfabeto if. No if, eu vou olhar minha sintaxe aqui na minha tabela de símbolos, eu tenho que ter abrir e fechar parênteses. Ele vai olhar aqui, tem um abrir e fechar parênteses? Chave, né, perdão. Eu escrevi errado, né? Vocês perceberam aqui, né? Nem me corrigiram, né, pessoal? Nem trouxam, né? Abrir, parênteses, né? Parêntese, aqui, né? Eu inverti as bolas. Parêntese, explicando, eu nem percebi o que eu estava escrevendo. Abre chave, né? Eu nem tinha percebido ali. Tá certo, né, Igor? Tá lá. Mas hoje podia, viu, Igor? É sexta-feira. Calma, Léo, calma. Chegaremos lá. O Leonardo está perguntando se a gente tem que conferir se a variável é válida, né? Já chegaremos lá, Leonardo. Só mais um instante. Então, olha lá. Ele tem um abrir parênteses e um fechar parênteses na minha tabela de símbolos ali na linha que ele identificou? Tem. Show de bola. Ele achou. Esse cara é válido. Tanto que se eu não escrever isso daqui, ó, ele não achou esse cara aqui. Ele não achou esse cara aqui. O que ele vai fazer? Ele começa a ler essa linha. Achei um if. Opa! Na minha sintaxe eu tenho um abrir e fechar parênteses. Eu tenho um abrir e fechar parênteses. Muito bem. Tem um abrir e fechar parênteses. Ele buscou ali, ó, if, abre parênteses, var, tal, acabou essa linha. Ele achou um fechar parênteses aí? Ele não achou. No teu compilador, o que ele fala? Erro de sintaxe, né? Faltando um parênteses. E daí veio até uma outra explicação, pessoal, que às vezes aconteceu. Os primeiros programas em sessões lá que vocês fizeram, né? Você compilou lá, né? Você fez o primeiro programa, lá tinha 50 linhas, né? Aí você não colocou um abrir chave. Aí você viu, tinha dado, na hora que você compilou, deu 7 erros. Né? Deu 7 erros. Você falou, 7 erros eu mato rápido, né? Putz, esqueci de colocar um abrir chave aqui. Aí você coloca, aí a hora que você compila dá 69 erros. Você fala, putz, vou tirar o parênteses de novo, né? Vou tirar a chave, né? Todo mundo fez isso? Fez? Eu também já fiz. Certeza que fizeram isso, né? Putz, eu vou devolver o erro, né? Tinha menos do outro jeito. É porque, na verdade, quando ele estava fazendo essa análise, combinação, a explicação é do linear sintático e léxico com sintático, quando deu esse erro, ele não conseguiu identificar, ele não conseguiu ler o resto. Então ele ignorou todo aquele pedaço lá, ele passou batido em tudo aquilo lá. Quando você colocou abrir chave, e aqui vamos voltar ao fechar parênteses, abriu chave, agora ele vai interpretar as próximas linhas. Tá? Aí vai interpretar as próximas linhas. Né? Então, por isso que acontecia aquele fato que deixava você extremamente chateado. Né? Muito, você até brincava na hora com os colegas lá na sala, né? Eu vou tirar, né? Mas você ficava chateado. Na verdade, no fundo do coraçãozinho, você ficava chateado. Né? Muito bem. Então, galera, essa é a análise sintática. Ele vai ver a sintaxe da linguagem. Tá? Ele vai ver a sintaxe da linguagem. Como ela foi escrita. Tá? E como ela deveria ser escrita. Ele vai ver se está batendo isso. Claro que isso também vai depender do alfabeto da linguagem a qual o seu compilador está trabalhando. Tá? Claro. Né? Alexandre, eu estou pensando aqui, me surgiu algumas dúvidas.
Vamos supor que nessa linha aqui, nossa, eu estou escrevendo aqui esse mesmo cara aqui, né? Só que, deixa eu tirar esse 51 para não confundir aqui, 51 era o número da linha ali alusivamente. Na hora que eu estou escrevinhando, eu escrevi assim. Isso é um erro? Primeira pergunta. O que vocês acham? Isso é um erro? Ninguém quer arriscar? O Daniel falou que sim. Ok, tá correto. Isso é um erro. Isso é um erro. Vocês estão acertando mais fácil isso daqui do que aquele outro professor bonitão lá de computação gráfica, né, que mostrou umas imagens para vocês. Ele me contou. Vocês erraram um monte. Né? Mas essa aqui, ok. É um erro. A próxima pergunta é um erro. Cadê nossa tabelinha aqui? Oh, meu Deus. É um erro léxico ou sintático? Então ele está apontando um erro aqui, realmente. Léxico ou sintático? Léxico, a primeira opção que eu tenho é léxico. Quem mais vai aí? Igor, sintático. Mais uma opinião aí, vai gente, dá mais opinião aí. Léxico ou sintático? Estamos empatados. Deem suas opiniões. Não faz parte nesse caso do alfabeto da linguagem, Leonardo, trocar. Olha lá, eu inverti aqui. Escrevendo, errei, estava com pressa. Em vez de escrever um if, eu escrevi um fi. Tá? Um fi. Muito bem, é um erro. Quando ele começar a analisar, até ele acabar, ele vai reportar que isso daí para nós foi um erro. A pergunta, sim, estamos ok, todo mundo concordou, isso é verdade, está correto, é um erro. A pergunta é um erro léxico ou é um erro sintático? Olha só, agora o léxico está ganhando. Mais votos, vamos lá. Léxico, porque é um erro do usuário. Vamos lá, não da linguagem. Mais votos. Léxico ou sintático? Vamos lá, pessoal, votem aí. Vocês estão com vergonha? Não estão nem falando, estão só escrevendo. Mas ninguém vai se manifestar? É um erro sintático. Como, Alexandre? Não faz parte do alfabeto da linguagem. Vamos interpretar. Vamos pegar o passo a passo aqui, ó. Vamos pegar o passo a passo do amiguinho aqui, ó. Automático. Ele vai começar a ler o primeiro cara. Um F. Um F é significativo no C? Na linguagem C? Ah, pode ser. Né? Pode ser. Na linguagem C pode ser, né? Ficou bom. Pode ser um for. Né? Pode ser um function. Entre outros aí. Ele vai continuar analisando. Ele vai achar um I. Fi. É significativo? Não. Ele vai analisar o próximo cara, vai ver que é um espaço em branco. Vai parar ali, achei um token. Vou ver se esse token pertence ao meu alfabeto. Pertence ao meu alfabeto? Fi pertence ao meu alfabeto? Não. Mas ele é um identificador válido? Ele é um identificador válido, pessoal? Chat. Não. Sim, é sim. Eu não posso ter uma variável chamada fi? String de fi. Float de fi. Int de fi. É um identificador válido. Então, na verdade, aqui em vez de ele achar que é um if, ele vai relatar falando que isso aqui é uma variável. É uma variável. Aí ele continua o jogo. Aí ele vai achar um abre parênteses, o resto estava certo. Um abre parênteses aqui, tá? Uma variável, um operador relacional, outra variável, um fecha parênteses e um abre chave. Ele achou os elementos. Ok. Tá? Lexicamente falando, tem erro aí? Não tem. Não tem.
né? Agora, aí passou para o léxico. Ele achou uma variável, né? Passou esse cara, vai passar esse cara para o nosso léxico. Desculpa, perdão. O léxico vai passar esse cara, essa linha que ele armazenou para o nosso sintático. O sintático vai achar o quê? Ah, é uma variável. O que no alfabeto de uma variável da nossa linguagem vai fazer? A sintaxe, né, a sintaxe de uma variável. O que uma variável pode fazer? Quando ela está no começo, né, uma variável, ela tem um operador normalmente de relacional e vai estar recebendo algum valor, alguma coisa, né? Ou ela pode estar sendo feita depois, um outro variável, qualquer coisa. Var, aí tem um abre parênteses, o próximo elemento da minha linha. Ué, quando eu achei aqui um var, tá na sintaxe? Não, uma variável à esquerda, normalmente ela está sendo utilizada para receber um valor. Eu tenho essas caras aqui, ó, var, né? Igual, não, eu estou achando aqui um var e um abre parênteses. Pertence à minha sintaxe? Não, não pertence. Deu um erro sintático. Operador inválido, o que for, né? Daniel falou que sintático tenha um operador, mesmo que tenha um operador, ele interpreta como uma variável. Exato, exato. Ele vai alegar um erro de sintaxe. Isso mesmo, Daniel. Compreenderam a ideia, pessoal? Entenderam o porquê agora da coisa? Bem legal isso, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente fazia e a gente nem sabia, né, o porquê, né? Não tinha uma explicação lógica, né? E agora faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então, muito bem, tá? Então, isso é um erro sintático. Um erro sintático. Qualquer coisa que eu escreva que não está escrito pela sintaxe, né? A forma que ela foi montada dentro do alfabeto, tá? Vai ser esse erro sintático aí. Tá? Vai ser esse erro sintático que ele vai encontrar para nós. Muito bem, muito bem. Ok. Legal. Acho que aqui ficou claro. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa. Mas acho que sim, ficou claro. Aí a gente vai aqui para a terceira amiguinha. Semântica. Análise semântica. A análise semântica trata dos valores, dos dados, como eles devem ser representados. Vamos voltar aqui no nosso exemplo do if aqui, ó. Tá? Deixa eu corrigir meu fi aqui. É o if mesmo, né? Tá correto. Este cara agora, lexicamente, show. Sintaticamente, show. E semanticamente, tá certo? Semanticamente é como os dados devem ser representados. Se na verdade o contexto das variáveis estão corretas. Na prática, o que acontece? Se eu posso realizar esta operação. Correto? Vai depender. Se antes, lá em cima, né? Então isso aqui está na linha, sei lá, vamos botar um número mais simpático, né? Isso está lá na linha tal. E aí a gente coloca lá na linha, sei lá, na linha 4, né? Na linha 4 a gente declarou int de x. Tá? Int de x e y. Semanticamente, ele vai analisar se isso está correto. Ou seja, se essa operação relacional pode ser realizada. Dessa forma, semanticamente correto, o nosso código também está ok. Agora, e se eu tivesse feito isso? Pensando que a gente está no C, na linguagem C. Isso está correto? Aqui seria a linha 5, né? A linha 5 na linha de baixo. Isso está correto? Num C da vida, por exemplo? Não. Não está correto. Eu posso fazer uma operação relacional de uma variável inteira com uma string? Não. No C. Linguagem C. Tá? Na linguagem C. Isso não seria verdadeiro. Tá? Isso não seria verdadeiro. Na linguagem C, né? Outras linguagens, tem algumas que tem alguns outros tratamentos diferenciados, né? No PHP, no Python, poderia ser discutível isso, né? Porque eles fazem casting automático, né? Na verdade, o PHP, ele faz o casting automático,
tá? O PHP ele pode ter uma prototipagem estática ou dinâmica. O Python ele já tem uma prototipagem dinâmica, né? Então é diferente aí. E algumas outras aí, Ruby também vai dar algumas coisas diferentes, tá? R vai dar algumas coisas diferentes, vai depender da linguagem, tá? Mas vamos pensar no tradicional aqui. Semanticamente isso está errado, vai dar um erro do tipo type mismatch, tá? Variável does not match, algo mais ou menos assim, tá? Tipos incompatíveis e por aí afora. Seria a mesma coisa se aqui no meio, né, na minha linha lá em 51 eu fizesse isso. Y recebe, tá? 69, tá? Ou o contrário, na linha 52 eu faria X recebe Salê. Opa, assim não. Eu tenho toque, eu não gosto de escrever errado. Isso, tá? Essas linhas aqui também, se a gente olhar, né? Se a gente olha essa linha aqui, lexicamente, tá correto. Sintaticamente, tá correto. Semanticamente, está errado, porque y é uma variável do tipo string. Aí isso já cai por terra, né? Por exemplo, no Python. No Python eu poderia fazer isso. Tá? No Python eu poderia fazer, na verdade, até isso. Na linha 51 fazer o y receber 69 e na linha 52 fazer ele receber Salê. No Python dá para fazer isso, né? É dinâmica, a prototipagem dele é dinâmica. Não preciso definir tipo. Mas a gente está pressupondo C, tá? Então esse cara aí seria um erro semântico. Então o erro semântico, pessoal, ele diz respeito aí, tá? A semântica, a como as informações devem estar escritas. Conseguiram perceber isso daí? Entender, pessoal? Exato, Léo. Okay? O melhor exemplo é o Python. O PHP também pode fazer, né? O PHP pode fazer também a alocação dinâmica. Só que a do PHP ela tem um pequeno probleminha quando você faz a alocação dinâmica, com que é o tamanho da variável que ele cria, tá? Se eu não me engano, ela cria um word, que seriam 16 bytes. O Python já não, tá? O Python ele faz uma alocação, então para poder receber qualquer coisa. O Python realmente faz a alocação dinâmica, ou seja, ele só vai alocar naquele momento, né, o tamanho de bytes conforme o tipo declarado literalmente, tá? Mas pressupondo que aí só que aí é já um pouco mais complexo, né? Então ele muda um pouco sua estrutura. Pensando no tradicional C, Java, Delphi, tá? Esses erros são semânticos, tá? Esses erros são semânticos, né? Então ele está dando esse erro realmente, tá? Que seria então, olha só, esta nossa terceira fase, tá? Essa terceira fase. Então, essas são as 3 fases de análise, que é o que é desejável que a gente crie no nosso projeto, tá? E daí vocês conseguem até perceber, algumas ideias, tá? Algumas ideias fazem essa análise dinâmica, tá? Fazem essa análise de forma dinâmica também, tá? No próprio IDE, por exemplo, o Eclipse. Tá? O Eclipse nosso, que a gente utiliza para o Java, tá? O Delphi para quem utiliza, ou se você tem lá um próprio Sublime Text da vida, né? Eu tenho um Sublime Text da vida lá, e eu tenho o plugin de o Sublime, acho que todos usam ou usaram, né? É aquele editor de texto bem dinâmico que eu posso baixar o plugin, ele praticamente serve para todas as linguagens, né? Eu baixo o plugin de quem eu quero trabalhar, ok, né? E aí eu utilizo. Ele interpreta também dinamicamente, ó, no caso ali. Ele tem já um alfabetinho aqui. Se eu pegar um novo cara aqui, ó, só vou salvar aqui como, sei lá, teste, ponto HTML mesmo, ó. Até o HTML, tá? Deixa eu só salvar num lugar aqui para eu descartar depois, senão começa a ficar muito sujeira. Um downloads mesmo, que meu downloads eu limpo periodicamente, tá? O que acontece? Tá? Se eu mando lá um cara, ó, ele já está interpretando que HTML, ele já identificou ali para mim, ó, ele já cria algumas coisas, tá? Ele já identificou, ó, ele criou automático para mim, né? Criou automático. Numa ideia de um Java, de um Android Studio, de um Delphi, se alguém utiliza, do Builder que vocês utilizaram, ele é dinâmico. Conforme você está escrevendo, vocês percebem que justamente acontece isso, pessoal, né? Conforme a gente está escrevendo, tá? Ele já vai identificando lexicamente,
tá? Já identifica sintaticamente, na verdade, porque se a gente escrever errado, por exemplo, no Eclipse, se a gente escreve errado, o que acontece com ele? Vou pegar um Eclipse aqui. Vou pegar um Eclipse aqui. Eclipse, cadê você? Na letra E, né? Vamos lá, pá. Vamos, Eclipse. Sexta-feira deu preguiça nele? Vamos, Eclipse, me ajuda aí. É just in time a aula. Não é editada que o cara pode cortar. Ai, abriu. Então, por exemplo, esse daqui é um programinha que eu faço tô fazendo com o pessoal de Java, tá? O pessoal de Java, o pessoal de TTS, né? Um Java Web aqui. Então, por exemplo, se eu pego aqui esse cara. Pega esse cara aqui, vamos. Tá? Se eu escrevo alguma coisa aqui, né? Então, sei lá, aqui é uma declaração de um modelo, aqui de um model, né? Então, se eu colocar aqui, ó, o meu model, vou repetir aquela linha ali para ficar bem fácil de entender, ó. Meu model login, ó, ali já tá dando erro, ó. Eu escrevi errado, login, né? Login, ó. É login. Ele já deu o que, ó, lá embaixo? Ele já tá dando um erro ali para mim, ó. Tá? E aí, na verdade, esse erro, olha a ideia que eu falei para vocês, ó, já tá matando todas as outras linhas, ó. Né? Já tá dando zica na outra linha. Model login. Oh, duas vezes, gente. Model login será log é igual. Tá? A new model login. Tá dando um erro para mim. Olha lá, ele já fez o léxico aqui desse cara. E já fez o sintático. Ele fez o léxico por quê? Porque ele identificou essa palavra, identificou meu token e já passou para o sintático. O sintático, ó. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aqui, ó. Está dando um erro, ó. Eu já tenho um erro ali, ó. Oh, meu Deus. Pegou aqui. Ó, qual que ele está falando? Create class model login. Porque eu estou dando um new, né? Estou instanciando. Cria para mim a classe model login. Por que deu esse erro? Sintaticamente ele já está dando até falou qual que é o erro, já está dando até uma soluçãozinha para nós, ó. Tá dando esse erro por um motivo muito simples, né? A minha classe, na verdade, ó, é M maiúsculo. E eu coloquei aqui de propósito, né, ó, o M minúsculo. Na hora que eu correjo, ó, né, aqui e aqui, ó, e o L. O L foi sem querer. Acabou o erro. Então ele já analisou o léxico, identificou o que está escrito ali, o token, e já mandou para o sintático, e já o sintático, já aquela primeira vez, já tinha falado, opa, já está errado ali. Ele já manda um sublinhado lá em vermelho, né? Aí um monte de ideia faz isso, né, hoje em dia, né? Um monte de ideia faz isso. A maioria das ideias modernas, eu acho que faz isso, né? A maioria das ideias modernas acaba fazendo isso, né? Tá? Então imagino que Delphi da vida, Android Studio, Builder e outros aí, o Java aqui nesse caso, o Eclipse, né? NetBeans, se alguém usa NetBeans aí, não sei se alguém usa NetBeans, eu não gosto particularmente muito, eu prefiro o Eclipse, né? Mas ele já, nas ideias modernas, ele já reporta até mesmo isso, já na verdade já faz uma pré-análise, né? Léxica e sintática, e da mesma forma, podia ter deixado aberto, e semântica também, né? Seria a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu tivesse criado uma variável errada ali, né? Se eu tivesse feito esse erro aqui, ó. Tá? Int de x e string de y. Manda lá, y recebe 69 e x recebe essa letra. Ele já ia nessas duas linhas,
ficar sublinhado também, né? Na hora que eu desce o Enter, ele já manda sublinhado ali falando que Type Mismatch. Esqueci de fazer isso, fechei a IDE. Tá? Então, essas 3 análises, pessoal, vai acontecer em qualquer linguagem, tá? Vai acontecer em qualquer linguagem de programação, reportando os erros, que logicamente podem variar. Um erro léxico, o que é um erro léxico? É algo que não se encontra, não pode ser interpretado no alfabeto da linguagem. Um erro sintático, o que é o erro sintático? É a sintaxe, a escrita, tá, que está errada. E um erro semântico mais clássico é a forma como foi escrita, foi atribuída, foi realizada uma operação. Ela não é válida. Tá? Uma operação relacional, por exemplo, de uma string com uma data, não é válida. Algumas linguagens são mais caóticas, né? De um inteiro com float, já daria problema. Tá? Apesar de ser 2 numéricos. Bom, o que ele vai fazer depois? A gente vai retomar nisso daqui, tá? O que a gente vai fazer depois? Ele tem que gerar o código intermediário. O código intermediário é um código que ele traduz mais para o formato computacional. O otimizador ele vai tentar diminuir, e aí o gerador de código, que é praticamente o assembler, ou binário lá, né? Então, basicamente são essas nossas fases. No nosso projeto, o que é desejável que a gente faça? As 3 fases de análise, tá? Para que a gente possa aí, tá, montando o nosso projeto. É mais trabalhoso do que difícil, pessoal, mais trabalhoso do que difícil, tá? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui nessa sequência, deixa eu pensar aqui um segundo, mas acho que não, tá? Aqui a árvore binária, semântica, né? Olha lá. Ah, foi declarado? Onde foi declarado? Ah, sim, o escopo, local global, né? Qual é o tipo de A? A é compatível com o lado direito da atribuição? A recebe 5, né? Qual é o endereço A no código objeto? Então, as várias etapas de análise ali, né? Sempre essas 3 etapas, ela gera uma tabela de símbolos. O que é a tabela de símbolos? É o resultado que ela buscou. Tá? Na léxica é aquela linha com os identificadores. Na semântica, essa a sintaxe está escrita. E aonde que eu preciso? If x maior que y. Onde que eu tenho que fazer uma semântica? Em x maior que y. Eu tenho que verificar os dados. Então eu tenho que marcar esses símbolos. As detecções. O que é o código intermediário? Tá? Pegando aqui o nosso x igual a mais b vezes 60. Uma variável temporária inteiro para real. Né? O processador, pessoal, ele trabalha só com números reais, com float, tá? O tipo inteiro é um tipo de alto nível. Assim como também a string. A string também é um tipo de alto nível. Tá? O que na prática ele entende? Só char. Tá? Então uma string é um tipo de dados de alto nível que nada mais é do que uma string, nada mais é do que um vetor de char. Muito bem. Então ele vai gerar esse código intermediário e vai tentar otimizar. Tá? Então o que ele vai otimizar? Ele vai otimizar as etapas de acontecimento aqui. Então olha só, ele vai traduzir tudo isso em 2 linhas. E no final ele vai gerar o binário, o assembler. Você já deve ter visto isso com o nosso amigo Zanon, alguma coisa assim, né? O assemblerzão. Move ID 3 para registrador 1. Multiplique 60 pelo valor de registrador 2. Move ID2 para R1, registrador 1. Adicione R2 do registrador 1. Move registrador 1 para o ID1. Isso é aquele que x recebe a mais b vezes 60, pessoal. Na prática, isso vai ser traduzido para isso, né? Bem simpático esse código, né, cara? Em assembler. E existe mercado para isso, tá, pessoal? E o cara é bem remunerado por motivos óbvios, né? Bem remunerado por motivos óbvios, tá? Então, aqui nós estamos traduzindo, né, as fases lá, pegando a nossa frase. X recebe A mais B vezes 60. Analisador léxico. Criou lá os nossos identificadores. O sintático vai colocar na árvore e vai ver se está a sequência correta. O semântico vai ver se está tudo pronto. O intermediário, ele gerou as etapas aqui para poder fazer a atribuição baseada na árvore aqui do semântico, né? Vai otimizar, vai diminuir aqui a quantidade de operações e vai gerar o código final. Muito simples isso daí, né? Muito simples e fácil. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, para não ficar muito grande esse vídeo aí. Essas são as fases básicas. Nas próximas aulas a gente vai atentar aí e entrar com detalhes para todas elas, tá, pessoal?
Bom, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!